Olá! Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior no qual falei sobre Lampião e Maria Bonita, então se você não assistiu o vídeo anterior, vá lá assistir antes de assistir esse aqui, e se você já assistiu o vídeo anterior, então continua assistindo esse daqui. E se você também não assistiu o outro e quiser assistir esse aqui, só vai, dane-se. Eu vou falar nesse vídeo aqui como é que as mulheres eram tratadas umas com as outras ali, as cangaceiras, como é que elas se tratavam? Eram amigas? Como era essa linda amizade, né? Mas também deixa aqui um alerta de gatilho, porque eu vou falar sobre violência sexual nesse vídeo, então vocês estejam avisados, caso você queira continuar aqui, saiba que eu vou falar sobre isso. É isso. Mas não só de homens cangaceiros ruins viverá uma mulher cangaceira. Também a mulher cangaceira viverá de homens ruins no geral, por todo lado. Por exemplo, vocês sabiam que o jornalismo daquela época, ele praticamente não se portou muito com as cangaceiras? Vivências femininas costumam ser silenciadas ou caracterizadas com menor expressividade em relação aos homens. Ou seja, o que a mulher tem para dizer geralmente não é levado muito em conta. Aquilo que o homem tem para dizer é levado em conta, já o da mulher as pessoas não se importam tanto assim. E como eu falei sobre o jornalismo, foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? As pessoas que contavam as histórias dos cangaceiros, do cangaço, naquela época, só foram noticiar a entrada das mulheres, só foram falar sobre as mulheres no cangaço mais de um ano depois que elas já tinham começado a se estabelecer ali, o que demonstrava aí uma falta de interesse. E, para piorar a situação, quando eles começaram a falar das cangaceiras, eles diziam que, na verdade, estavam todas ali para constituir, para fazer um harém para Lampião. E se você não sabe o que é um harém, ou se você sabe também, eu vou explicar aqui de todo jeito. Um harém é quando tem ali um grupinho ali de pessoas, né, e que estão num certo local para satisfazer sexualmente uma pessoa. E geralmente esse grupo de pessoas que está lá para satisfazer alguém é um grupo de mulheres, e o que vai ser satisfeito geralmente é um homem. Isso é uma ótima definição de harém. Eu, pelo menos, nunca vi o contrário. Um monte de homem para satisfazer uma mulher. Nunca vi, né? Mas acho que é mais um conceito masculino. Mas descobriram que isso não era bem verdade, que não era assim, que na verdade, né, cada cangaceiro tinha a sua esposa. E aí, quando eles descobriram isso, os caras meio que perderam o interesse de falar das mulheres cangaceiras. Quando falavam delas, era geralmente sobre as suas aparências, os seus atributos físicos, as suas belezas, o que tinha de bonito, o que tinha de feio. Então, não se importavam muito com a história de vida delas, mas sim sobre isso, né? Se elas eram bonitas ou não, tá ligado? No meio do cangaço, né? E os caras se importando se a mulher é bonita ou não. Teve mesmo um escritor que falou sobre Maria de Ideia. Ele falou assim, que ela tinha mãos de unhas sujas, descuidadas, e o semblante sem a beleza de um sorriso meigo. Olha só, tu lá debaixo do sol, naquela poeira toda, sendo perseguido pelos policiais, com os cangaceiros, né, não sendo muito bons com você, e ainda assim você tinha que ser aí linda, limpinha e fofa. Isso quer dizer então que Lampião, os cangaceiros e todos os homens daquela época, né, provavelmente, eram horríveis, eram um bando de cheira o quê? Cheira saco, um bando de cheira saco, eram horríveis, mas mulheres unidas jamais serão vencidas, né, então as mulheres ali pelo menos tinham a chamada sororidade, eram muito unidas, apoiavam-se umas com as outras, eram muito amigas, não havia inimizade, não havia inimizade entre as mulheres, é verdade, não, óbvio. Parte 3. Sororidade. Na verdade, a falta dela. A Maria odiava todo mundo. Ela só gostava do Lampião e dela mesma, porque eles eram os reis do cangaço. De resto, meio que todo mundo dane-se, principalmente se fosse mulher. É horrível. Eu ri aqui, mas é horrível. A Dadá falou um negócio sobre a Maria Bonita que foi o seguinte aqui, ó.
Maria de Lampião tinha uma pompa danada. Era uma coisa, tinha tempo que ninguém suportava. Dadá também disse que Maria era abusada, ranzinza, orgulhosa, metida besta, barulhenta e arrumadinha feito uma boneca. Muito bom, é muito bom. Ou seja, Dadá e Maria eram inimigas. Dadá detestava Maria, Maria detestava Dadá. Não tinha amizade nenhuma. E não era só entre essas duas não, tá ligado? Eram todas. Um exemplo que bem claro disso é o fato de que a mulher ela não podia trair o marido, né? Não que hoje seja visto isso como uma coisa boa, né? Trair o marido, né? Não é? Mas isso aqui é o seguinte, se você fosse mulher e você traísse o seu cangaceiro, o seu marido, você nunca mais poderia traí-lo. Na verdade, você nunca mais poderia fazer nada, porque o pagamento pelo seu crime de traição seria a sua morte, então você estaria aí lascada, de verdade, acabou. A Dadá, por exemplo, era uma mulher aí que dizia para suas companheiras ali do cangaço que elas deviam respeitar aqueles que eram os seus donos, né? Então, a mulher ela tinha que ser 100% submissa, fazer somente o que o homem quisesse, não podia trair de jeito nenhum o marido. Teve uma história aí de uma cangaceira, a Lídia. Dizem que essa cangaceira, ela era linda. Ela era a cangaceira mais linda, mais bonita de todos os tempos, que já existiu, debaixo do céu, acima da terra, em todo lugar, essa era a cangaceira mais top de todas. Inclusive, mais bonita aí que a própria Maria, né? Dizem as línguas que viram. Não há relatos, não há fotos dela, não temos como saber, mas acredito, né? Muita gente dizia que ela era linda. E essa Lídia foi pega traindo o seu marido. Lídia, então, foi para Maria e falou, Maria, por favor, me ajuda. E ela rogou praticamente, né? Não para Maria de Jesus, para Maria de Lampião, rogou, pedindo ajuda e por favor me ajuda que eu não quero morrer, faz um negócio aí pra mim. Maria, com toda a sua sororidade, toda a sua amizade feminina, toda a sua benevolência, recusou-se a ajudar a Lídia e foi assim que a Lídia foi. Por isso, Maria não ajudou, não pediu por ela e ela foi realmente. E ela foi pauladas de pau d'arco, o que só de pensar em morrer já me parece muito ruim. Pior, paulada de pau d'arco me parece ainda mais horrível, porque tu imagina só, tu tá lá morrendo e tu tá sentindo cada paulada que tu tá levando até tu não aguentar mais e acabar a sua vida para sempre. Uma outra coisa que deixava a vida das mulheres daquela época ainda pior era um negócio que chamava-se gera. E aqui eu deixo mais uma vez o alerta de gatilho, coisa sexual aqui, né, crimes sexuais. Se você não se sente bem, pule para esse momento aqui do vídeo ou vá assistir alguma outra coisa, não tem problema. Vá-se embora, tá? Mas, né, tá avisado. E o que era o gera? O gera era o que nós hoje chamamos de... Era como esse pelos cangaceiros. E assim como hoje em dia, naquela época não havia um motivo para que o gera acontecesse, ele podia acontecer por qualquer motivo, bastava apenas que Lampião quisesse. Um exemplo bem claro disso, uma vez Lampião descobriu que uma jovem se casou com um jovem senhor de 80 anos apenas, uma jovem com um senhor de 80 anos. Ele, assim como você e eu, ficou indignado, mas o que nós faríamos, né? Nós ligaríamos para a polícia, nós íamos querer que o cara fosse preso, né? Tá casando ali com a menor de idade, uma pessoa muito jovem. Lampião, diferente de nós, ele simplesmente degolou o pescoço aí do moço, né? Do jovem senhor de 80 anos e da jovem, né? Ele praticou ali o gera, né? Ele e os outros cangaceiros. Um detalhe
que pra mim é extremamente nojento sobre isso, né? Tudo isso é bem nojento, né? Mas o que deixa ainda mais nojento é que ele sempre tinha que ser o primeiro a penetrar a uma mulher. Depois vinham os outros cangaceiros, mas ele é que tinha que ser o primeiro. Ele sentia um prazer imenso de ver isso acontecendo, de ser o primeiro a forçar-se. Virgulino tinha prazer intenso em cobrir uma fêmea, como se referia ao ato de uma mulher enquanto ela chorava. Tadinha. Que cara nojento, né? Que cara nojento. Quem tivesse suas filhas que as trancasse em casa, porque aqueles demônios, tidos em todo o sertão como violadores de donzelas, estavam à solta. Para piorar ainda mais a situação, existem relatos de que Maria Bonita, quando se encontrava com uma mulher que tinha sido... ela ficava com muita raiva, porque ela era muito ciumenta. E ao invés de ela descontar essa raiva no Lampião, que fazia a maldade, não, ela descontava em quem havia sido... dizem aí que ela segurava as mulheres pelas orelhas e puxava os brincos delas assim para baixo, até que rasgasse os lóbulos das suas orelhas. Então, cara, só de pensar, uma mulher que acabou de ser um monte de gente, ainda vem uma outra mulher logo em seguida e estoura os lóbulos dela, sabe? Que agonia. Ai, tadinha. Aí, né? Até me perco aqui na história. É muito difícil, muito difícil. Era muito difícil, né, ser mulher. É difícil hoje. Eu não sou mulher, eu escuto as histórias, né? Minha esposa mesmo até me conta a história. Parece muito difícil. Naquela época devia ser impossível você ser bem tratada. Não consigo imaginar uma mulher sendo feliz. Naquela época, que horrível. Que situação horrível. E aí, já que os cangaceiros eram tão ruins para as mulheres, e as mulheres eram duras para as próprias mulheres, por que então que outras mulheres que sofriam, né, vamos dizer assim, que eram violadas, não procuravam então a polícia? Isso aí você só vai descobrir no próximo vídeo, que sai sábado que vem. Nesse vídeo eu vou te contar por que as mulheres, né, não iam atrás da polícia. Por quê? Porque aí você vai saber também como é que termina toda essa história, porque finalmente vai ser o último desses vídeos aqui sobre Maria Bonita, Lampião, e esses cangaceiros aí, tá bom? Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo e vai assistir o anterior. Se você não assistiu, vai assistir outro. Se ainda não saiu o próximo do Lampião Maria Bonita, vai lá, assiste lá e com certeza você vai se divertir igual a Cafezinha tá se divertindo ali. Minha gatinha, minha fofinha, essa é a Cafezinha. Tchau, fui!